pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vitória Cast. Qual? 34º. Eu tô notando você hoje meio cansado, é uma impressão minha. Você hoje não tá com aquele pique, você tá morta, não tá? Eu tô acabada. Tá moída, né? Que hoje ela tava me dizendo, tive aula segunda, terça, quarta. Mas não é aula só à noite, não. É, aula e o estágio, né? Estágio, meu projeto fitness. É, exatamente, entendeu? tem academia também, mas quinta-feira tem o podcast para você fazer, quinta e sexta. Ai meu Deus, eu digo pronto. Aí, aqui a gente descansa agora, relaxa, se Eu diverte. vou tirar umas férias e vou deixar. Não funciona. Começou com nós dois, tem que ser com nós dois. A gente tirou umas férias de 15 dias, foi para São Paulo, viajou e o podcast não parou. Não foi o suficiente para mim descansar. Ah, então você só... Preciso viajar mais. Tá bom. Mas é isso, pessoal. E hoje a gente tá recebendo quem aqui? Uma mulher, né? Mais uma mulher empreendedora. É um empreendimento, não deixa de ser um empreendimento, é uma técnica, é um profissional da área de saúde e trata de uma coisa assim belíssima, né? Que não é para todo mundo o que ela faz. Verdade, tem que ter um dom aí. Tem que ter um dom, tem que ter um quê a mais aí, né? É isso aí. E hoje, pessoal, estamos aqui com Jéssica Price, que é diretora da Geração Evoluir. Não é isso? Isso. Não errei. Que é uma clínica, que é uma clínica voltada para o autismo. O autismo. Jéssica, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, ter aceito esse convite, né? E trazer para os nossa audiência aqui, as pessoas que nos assistem, mais informação sobre autismo. Então a gente vai explorar você muito em relação a isso, porque a gente ouve muito falar em autismo, eu também ouço falar em autismo, você ouve, mas nada melhor de uma pessoa que convive com o autismo no dia a dia, que você é uma fisioterapeuta, né? Isso. E tem muito mais a nos fornecer do que os livros, do que as informações que a gente vê no dia a dia por aí, né, Gabi? É, isso aí. Eu gosto muito da pessoa que vive aquilo, ela sabe dar melhores orientações para a gente e para os nossos queridos ouvintes. E ventes também. Ouvintes e ventes. Os dois. Os dois. Dá para assistir e ouvir. Tá certo. Então, gente, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui. E falar sobre autismo, né? Que é algo que realmente a gente precisa falar mais. O autismo ele precisa ganhar mais espaço, né? E tem que se falar no autismo. E aí, sou fisioterapeuta, a Geração Evoluir, ela existe há 3 anos, quase 3 anos e meio, né? Aqui em Vitória, localizada ali na Melo Versosa. E ela nasceu realmente do sonho de tentar fazer um trabalho diferente, né? Eu já atuei no serviço público e é uma realidade bem diferente, né? A gente sente vontade, às vezes, de fazer algo a mais que não é possível. E daí veio essa vontade de ter um lugar que você pudesse fazer um tratamento diferenciado, né? Com mais suporte e com equipe capacitada, né? Uhum. Eu queria lhe fazer logo uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. O que é o autismo? Como eu posso diagnosticar, como eu posso perceber o autismo em uma pessoa? Eu pergunto isso porque eu tenho uma pessoa na minha família que eu tenho dúvida se essa pessoa tem ou não autismo. Porque ela é uma pessoa normal. Seria só o médico ou tem algumas características? Algumas características que eu pudesse, assim, atribuir níveis de autismo, né? Eu acho que tem esses níveis de autismo. Veja, existem características, sim, né? Que deixa a gente, poxa, fica em dúvida. Mas quem dá esse diagnóstico, quem fecha laudo, realmente é o médico. Mas aí você já entrou numa coisa que acontece muito no nosso dia a dia, quem trabalha nessa área. Tem mães que ficam na dúvida. Eu levo primeiro para uma equipe multi, para um psicólogo, para um fono, ou levo primeiro para o médico? Eu sempre costumo dizer, procure um profissional e vá naquele que está mais perto de você, primeiramente, para ter alguma orientação. Mas realmente é necessário depois ir ao médico. Quem dá realmente o diagnóstico é um neuropediatra ou um psiquiatra. E aí, por mais que a pessoa procure um profissional dessa área, sem ser médico, depois ela tem que voltar lá. E aí, quais são esses sinais? Voltando, né? O que é o autismo, como você perguntou. Autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Quando a pessoa está lá,
né, na formação dela, acontece alguma coisa que faz com que esse desenvolvimento ele seja atípico, certo? Dos demais. E aí é um transtorno... Você falando na gestação ainda. Exatamente. O autismo, já trazendo a causa, certo? É de base genética. Então, é algo que está no DNA da pessoa, certo? Ela já nasce autista. Quando você fala DNA, hereditariedade, Exatamente. necessariamente precisa que alguém no ramo da família, Na família, mais perto ou já mais tenha longe, tido. Isso. transmita isso. Tenha esse gene. Esses genes. Né? A pessoa pode não ter manifestado grandes características, mas o gene está lá. Tá lá. E ele é passado, né, para a sua linhagem. E é daí a causa, né? Mas aí depois a gente entra um pouquinho nesse assunto, que é um pouquinho polêmico mais e existem técnico outras também. coisas. Mas, sim, falando um pouquinho de características, o que a pessoa pode apresentar que você pense se ela é autista ou não. Em se tratando de crianças, né? Vou para o público infantil, que é a nossa área de atuação, né? A gente trabalha com crianças. Aquela criança que vem crescendo e você percebe que ela é diferente, ela não gosta muito de interagir. Você fala com ela e ela não dá atenção, você chama e ela não olha. E quando ela está com você, ela normalmente não olha nos teus olhos, não fixa o olhar. É como se ficasse fugindo, se esquivando. Vai brincar, não brinca com outras crianças, ela se afasta. Então, isso são sinais de alerta. Eu já vi, acho que foi na internet, dizer que quando o neném tá mamando no peito e ele não olha diretamente assim pra mãe, é porque pode ser um sinal. É um sinal. Ele não olha, ele foge. No momento da amamentação... Porque geralmente os bebês, né, eles geralmente ficam com o olhinho olhando, né, Sim. pra mãe. A amamentação, ela vai além da alimentação, né? Ela é um momento de troca mesmo ali da mãe com o filho. E há essa troca de olhar pela proximidade, né? Há a Sim. troca de olhar, carinho. E não, a criança ela não tem essa interação com a mãe. É uma criança que ela é apática, sabe? Só que isso varia muito. Aí já tem criança que não é assim. Que vai, mas aí qual o sinal? A fala que não vem, sabe? Muitos são assim, atraso de linguagem. Não vem a fala, aí é quando os pais começam, opa, aí um sinal de alerta é quando procura. Aí o fono também, muitas vezes, é que é essa porta de entrada, né, digamos, para todo... Procura o fono por isso, e daí, quando vai ver, não é só uma questão de linguagem, é o autismo. É interessante porque pode ser um problema auditivo, ele tem que fazer testes para saber Exatamente. se quem não fala geralmente não ouve, né? É. Mas se a pessoa ouve normalmente e não fala, É. aí você já pode atribuir a outra questão, né? Que é o Pronto, aí você entrou no ponto legal. O que acontece? O pessoal pergunta, tem algum exame que possa fazer para detectar o autismo? Não existe um exame. Mas aí, o que tem que ser feito? Quando há hipótese, né? É necessário realizar alguns exames para descartar outras coisas. E aí são pedidos exames auditivos, de atividade cerebral, entendeu? Algumas coisas a criança tem que fazer para descartar que ela tenha outra coisa. Se descartou, aí realmente, pensa-se no autismo. Porque o diagnóstico, ele é clínico, é observacional. Você tem que observar o comportamento da criança. Quanto tempo, mais ou menos, para realmente sair o diagnóstico? Veja, quando o autismo é muito leve, é um pouquinho mais difícil, sabe? Porque as O características... caso de Messi, que falam que ele é autista, né? Eu já ouvi o comentário? É um jogador de futebol, Sim, eu Lionel sei quem Messi, é ele, mas sabe, nunca né? tinha ouvido Aí falar. eu comecei a prestar atenção nele depois disso. Ele realmente tem umas coisas assim um pouco... Diferentes, estranhas, né? E ele é muito focado naquilo que ele faz. É um cara que geralmente eles são muito focados, os autistas. Eles são muito focados. Sim. Muita gente confunde o autismo com falta de inteligência ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário. Eles são muito inteligentes. Eu assisti um filme, não sei se você vai me lembrar, porque você, da sua área, você deve ter assistido. Foi até com um ator famoso que morreu. Será que eu assisti? Eu acho que sim. Foi com dois atores muito famosos de Hollywood que são irmãos. E um deles é autista. Só que o irmão, o que era bom, entre aspas, viu que o irmão era autista e gostava muito de jogar baralho. Ele gostava de jogar pôquer em Vegas.
Só vivia envolvido nisso. Até que ele descobriu que o irmão contava cartas. Que é uma habilidade que ele tinha. E começou a levar o irmão para Vegas, até que descobriram. Para jogar com ele. Para jogar com ele, para ver. E ele ganhava sempre. Aí foi que o Cassino descobriu que ele contava. Rayman, isso. Muito bem lembrado. Tá vendo? Rayman, eu achei fantástico aquilo ali. Só que ele tinha um nível de autismo alto. Não era uma coisa simples, entendeu? Mas 2 atores, eu vou me lembrar depois o nome dos atores, fantásticos. Tem alguns famosos, né, dentro do espectro aí. Mas aí, deixa eu te falar. Tem aquele autismo que ele realmente é... Normalmente, naquilo que eles têm o hiperfoco, eles são muito bons. São muito bons naquilo. Aquilo que eles se propõem a fazer, nossa, eles vão longe. Só que aí tem os prejuízos também, né? Não é de tudo... Tem o prejuízo de interação social, que aí ele sofre algumas coisas no dia a dia. Coisas tão sutis que a gente nem imagina. E assim, não são todos que têm essa grande habilidade, né? Aqueles que não têm comorbidades, ok, tudo bem. Dá para ter uma vida o mais próximo do típico, né, da gente. Mas muitos cursam com comorbidades, né? Às vezes o autismo ele não vem sozinho. Ele vem com alguns outros transtornos. Tipo TDAH, da hiperatividade, tipo TOD, que é o opositor desafiador. Então, assim, são coisas que na infância, se não for tido uma intervenção, vai ter grande prejuízo mais na frente. O TDAH, que é muito diagnosticado, muito comum, comum, muito comum. Nem sempre está associado ao autismo. Não, né? nem sempre. Nem sempre, mas é bem comum. Bem comum, né? Tu pode explicar para o pessoal o que é TDAH? Transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Né? Ele são 3 tipos. Tem aquele que é o hiperativo, tem o desatento e tem o misto. Né? Uma hora ele é mais desatento, outra hora ele é muito elétrico, enfim. E cada um desses vai ter suas desvantagens, né? Tipo, o hiperativo, ele tem dificuldade de se concentrar, ele não para. Então, uma criança que tem TDAH, TEA, né, que é o autismo, com TDAH na escola, sofre muito, sabe? Tem que ter medicamento para controlar, senão ele não vai ter o aprendizado adequado, ele vai perder oportunidades ali, né? Mas nós já estávamos nos níveis de autismo. É muito assunto, né? A gente deu uma quebrada nisso aí. Mas eu já vi, eu acho que foi na televisão, uma matéria, alguma coisa assim, sobre um caso de uma mãe que tinha um filho autista, ele era o grau mais elevado. E ela prendia ele com corrente, porque ele era muito agressivo. Muito agressivo, né? Era. Pronto, tem esses casos, né? Porque o autismo, ele é dividido em níveis, certo? Esses níveis, eles estão relacionados à quantidade de ajuda que ele precisa para realizar as coisas no dia a dia. O leve, ele precisa de pouco suporte. Às vezes, um comando verbal, você consegue a ação da criança ou do adulto, enfim. Aí tem o moderado, que às vezes, além do comando verbal, requer algum tipo de ajuda física, de suporte, de atenção maior. Sim. E tem o nível 3, que é o mais grave, que requer muita ajuda, que é esse caso aí. Essa criança, ou adolescente, não sei, certamente não fazia nada, né? É uma pessoa que não tem autonomia de nada. Ele já deveria ter uns 30 e poucos adulto, anos. Né? É bem complicado. Pronto. E aí... O Google me lembrou o nome dos atores agora. Dustin Hoffman, excelente ator. E tem a foto dele, porque por nome... E o outro, Tom Cruise. Esse ator. Esses são os 2 atores. O Tom Cruise era que era o jogador que se aproveitava do irmão Dustin Hoffman. No filme eles eram irmãos. Irmãos. Tá. Tá aqui. O professor Google é infalível. Eu vou procurar esse filme, Brasil. Assiste, que é excelente. Para mim, você já tinha visto. Não. Tem muita coisa hoje. E ele ficava se mexendo muito, ele se mexe muito, ele devia ter TDAH, né? Ele ficava muito hiperativo. Então, mas isso é um comportamento do autismo, né? Ele para ter esse comportamento de se mexer, ou alguns outros não necessariamente tem que ter TDAH, mas são as estereotipias, certo? O que seria isso? Que é uma característica. São movimentos repetitivos. Ele fazia muito isso no filme. Assim, aparentemente sem função para os outros, mas para eles tem uma função, sim. É de se regular, né?
Normalmente, quando estão estressados, ansiosos, eles fazem algum movimento repetitivo, ou com as mãos, ou bate, ou no corpo mesmo, ou ficar girando. Você falou que foi do SUS, né? Isso. Nesse período, você já trabalhava com autismo ou... Ô, Gabi, agora tu foi Foi daí que tudo surgiu. Vê só. Não. Esse local que eu trabalhava, certo? Esse ambulatório infantil, ele foi criado para assistência das crianças com microcefalia. E aí foi criado esse ambulatório, eu comecei nessa intervenção e tal. E aí o centro foi criado para isso. Só que aí começou a chegar muita criança com autismo. Como tinha equipe multi lá, né? Então era um serviço que para eles também dava muito certo. E aí começou a chegar muito autismo, muito caso de autismo. Aí foi quando eu me vi forçada a estudar o autismo. Eu fiquei muito curiosa, eu digo, meu Deus, o que é isso? Que tanto caso é esse de autismo? E aí comecei a estudar, fiz a pós, né? Especialização em autismo e fazer os cursos extras. São muitos cursos por fora que a gente começa a fazer. Curso de alguma escala específica, né? Algum protocolo, enfim. E fui fazendo. Depois fiz o ABA, né? Obrigada. Fiz o curso de aplicador ABA, que é um curso que eu indico muito para quem quer trabalhar com autismo. Tem que entender de ABA. Tem que entender de manejo de comportamento. Fora os cursos específicos de físio, né? Que a gente tem que entender da nossa área mesmo. A gente vai fazer o que a gente faz com os outros, com eles, que eles têm necessidades também desse profissional. Só que aí a gente tem que ter esse manejo de comportamento, que aí tu vai pegar bebendo da fonte de outras áreas. É um misto. E aí daí surgiu esse despertar para atuar nessa área, entendeu? Aí passou o tempo e tal, aí foi quando eu saí de lá e fui para a clínica. Quantas pessoas trabalham com você hoje na clínica e quais são as especialidades que você tem para dar atendimento a essa demanda? Hoje nós temos terapeutas, a gente tem 16, né? Mas tem outras pessoas na clínica, tipo... minha irmã que me apoia no administrativo, tem a recepção, enfim, outras pessoas envolvidas, mas terapeutas são 16. E as especialidades vêm a fisioterapia, a fono, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicomotricista e recentemente a gente colocou uma nutricionista, que, enfim, agrega demais. Eles têm muitas questões, assim, de seletividade alimentar. E aí é preciso ter a intervenção da nutrição, sabe? Isso que eu ia falar. Tem aquele negócio de comer sempre a mesma coisa, não é? Isso. Esse comportamento que eles têm restrito, eles têm muita dificuldade de sair daquilo que sempre fazem. E aí isso vai também para a alimentação. Só que é comer a mesma coisa. O paladar bem... Complicado. Como é que chega para você os pacientes? A família leva diretamente para vocês ou levam antes de um médico, vem através de um médico já com diagnóstico? Como é que é esse processo? Das duas formas. Tem gente que já chega com laudo tudo certinho, bonitinho. Tem gente que chega pedindo socorro. Jéssica, às vezes indica para alguém, é um sobrinho. Jéssica, tem um sobrinho assim, 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 mulher, como é que a gente faz e tal? Aí a gente organiza uma avaliação, a pessoa vem, a gente já tem o primeiro, aí... A gente não pode dizer, mas tem tudo para ser. E aí já manda, não, realmente procure o neuro. Aí quando vai para o neuro, já vai com um relatóriozinho, já facilita a vida do neuro, entendeu? As idades dessas crianças, né? Se só são crianças, eu não sei. Não, lá o nosso público, né? Só criança. Mas assim, a qualquer momento da vida pode ser feito esse diagnóstico. Mas que idade mais ou menos chega por lá? A partir de que idade? A partir de 1 ano e pouquinho. Já chega? Já. Novinho? Acho que o mais novo tem o quê? 1 ano e 10. 1 ano e 10. Já dá para perceber. Interessante. Já. E existem estudos que falam, né? Um estudo de 2019, 80% dos casos de autismo, eles poderiam ter sido diagnosticados antes dos 2 anos. É porque é algo que passa despercebido. Leva um tempo, né? Infelizmente, leva-se muito tempo para fechar esse diagnóstico. E também tem aquela questão da mãe, né? Não querer
acreditar naquele diagnóstico, né? Não querer aquilo, não querer... Isso mesmo, Gabi, é uma dificuldade muito grande. Eu que a acho gente que ainda tem. mais quando é, assim, é níveis, né? Níveis, tipo, primeiro, Mais segundo, leve. mais Mais leve. leve. Uhum. É aquela criança que tem uma coisa diferente, mas passa. Não, mas tem hora que ele faz, né? Sim. E aí vai perdendo tempo, né? De intervenção. Porque quanto mais cedo houver uma intervenção, melhor o prognóstico dessa criança. Mais habilidades, mais lá na frente vai passar por despercebido. Oxe, tem autismo? Nem parece. Uma mãe ama ouvir uma coisa dessa. E ao mesmo tempo não, porque aí ficam meio que subestimando, né? Ah, não, tu tá adoecendo. Aí tem os dois lados da moeda. Mas, sinceramente, quando chega e diz assim, nem parece que tem autismo, a gente que atua na intervenção fica feliz. Opa, tá tendo resultado. Somente por esse início de conversa que você está me dizendo, e eu já desconfiava que essa pessoa com quem eu achava que tinha autismo, eu acho que ela tem autismo. Eu já achava, li alguma coisa já sobre autismo, mas não é só um comportamento, é um conjunto de comportamentos que leva a pessoa a ter um diagnóstico. Então, eu acho que ele já está diagnosticado. Veja, não é um caso nível 5, vamos dizer assim. É um nível 2, talvez. Moderado, Um nível São 2, 3 é moderado. Muito inteligente. Eu vou dar uma das características dele, dessa pessoa que eu estou Ele falando. não olha no olho. Não olha no olho, é muito difícil. Hiper inteligente. Ele não é super, é hiper, é muito inteligente. Olha. A prova é tanta que ele aprendeu a dirigir só vendo eu dirigir. Nossa. Viu, Bruno? Eu dirigia, essa pessoa me via dirigir e dizia, eu sei dirigir. Eu digo, não sabe, não sabe. Vem, pega o carro. Ele saía sem o carro pular. Eu nunca vi um negócio desse. Porque Nossa. quando você vai sair com o carro, você está aprendendo, o carro pula, é normal. Eu não pulava com ele, ele dava ré na garagem. Outro, aprendeu inglês sozinho. Aprendeu a ler e escrever. Aprendeu primeiro a ler. Não sabia escrever, aprendeu primeiro a ler. Tinha 3 a 4 anos de idade. É o que a gente chama de hiperlexia. Quando eu levei para a escola, aos 5, na época era 6 anos, hoje são 5. Hoje já, até menos já se coloca na escola. Mas antes era a partir de 6. Eu levei para uma escola privada, particular, com 5 anos. Com 2 meses a diretora chamou a gente para dizer que ele não podia estar lá. Eu digo, algum problema. É porque ele já sabe ler. Tá vendo? Ele aprendeu a ler através de imagens. Ele via imagens, associava a Coca-Cola, não sei o que, saiu associando, fazendo associações. De repente ele começou a falar de coisas que antes ele não falava, ele só falava de símbolos. Sadia, uma hipótese, Sadia, Hyundai, que tem aquele H assim. Aí saiu fazendo isso. Então, isso me chamou muita atenção. Desmontava, eu brigava muito, ele desmontava os brinquedos, e eu ficava fulo, mas ele queria saber como funcionava. E remontava. Daí vem, né? Ele tem E características de vez em quando que, tinha uns né? estresses com ele assim, meio estranho. Ele se estressava de um jeito que não tinha quem segurasse. Que era o que me preocupava mais. São os momentos de crise, né? Não aguentava ser coagido, ele ficava agressivo. Ele ficava agressivo. Então, está diagnosticado, eu acho que agora está. Eu sei, mas assim, por mim está diagnosticado. Mas não que tem características realmente. Muitas, não são poucas não, tem muitas características. Agora, num nível assim, que eu diria moderado. Ele tem uma habilidade social, né? Dá para conviver. Dá para conviver. E por que não leva, né? É interessante. Porque já é bem adulto ele. Não tem hoje. problema. Hoje em dia tem muitos adultos sendo diagnosticados. É meio que agora eu encontrei o porquê dos meus comportamentos. Tem muito pai sendo diagnosticado, porque leva o filho, tem acontecido muito. Leva o filho e aí começa a conviver naquele meio, entender como funciona e fala, rapaz, eu sou assim. E aí vai. Ah, beleza. Tem acontecido muito. Se descobriu, né? São níveis mais moderados, lógico, né? Sim, porque quando são níveis mais graves, fica até mais fácil de detectar. Porque não tem nenhum autista é igual ao outro. Exato, por isso que se chama espectro, né? Espectro. É como se, tipo assim, imagina que cada pessoa tem o seu gráficozinho de pizza lá, com as... Pronto, nenhum é igual ao outro, né? É uma digital. É uma digital, exatamente. É uma digital. Aí, falando em digital, teve uma coisa interessante, mudando um pouquinho de assunto, a gente está falando de digital, falando de particularidade das pessoas.
eu não vou dizer o ambiente que eu estava, senão tinha gente na hora, viu, e riram muito com isso, sabe? Mas eu estudava, quando eu fazia o curso de Direito, tinha uma professora muito boa. Eu vou fazer um elogio a essa professora, ela é muito boa. Agora, ela pegava no pé. Era um criqui, essa professora. É igual tu, então, né? Não, não era feito eu. Ela era pior do que eu. Ela conseguiu ser pior do que eu. Aí eu sei que a gente estava numa discussão e eu contrariei. Eu quis entrar por uma linha mais ideológica, mais social. E não fui diretamente ao ponto da discussão. Aí ela disse, você quer ser diferente de todo mundo? Você quer ser diferente dos outros? Aí eu disse, mas a culpa é da minha mãe. Ela, como assim a culpa é da sua mãe? Porque minha mãe sempre me disse que eu não sou todo mundo, não sou os outros. Aí eu trago isso comigo até hoje. Olha, foi uma gargalhada, ela também ficou com a cara fechada para mim. Não falou mais direito comigo. Eu digo, a questão... fujo a regra. A questão, eu fujo a regra. Eu digo, professora, eu tenho um íris e digital diferente de todo mundo aqui. Agora, se vocês têm igual, o problema é de vocês. A minha é diferente. A gente tem que, né, Mas sair de uma legal, situação, né? E aí eu vejo assim, sabe, a questão de chegar na clínica, agora vamos para uma questão mais prática. Eu gosto sempre de falar da parte teórica, do trabalho em si, da importância do trabalho para a sociedade, né, que é muito importante trabalhar com o que você trabalha, entre outros trabalhos voltados para a criança, em outras disfunções, vamos dizer assim, que elas tenham, né? Mas o acesso, eu falo da parte financeira, da parte econômica agora. Vamos falar do que dói um pouquinho, às vezes a gente não tem condições. O SUS, você falou antes, que trabalhou, que veio do SUS, né? Trabalhou no SUS, e hoje tem uma clínica que ela é particular. Me fale sobre essas duas condições. O SUS dá esse amparo hoje, nesse nível que nós estamos falando, que eu acho que não, a partir daí você montou uma clínica para poder dar uma assistência melhor. Penso eu que seja isso. Então eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, para nossa audiência, como isso funciona. Então, por isso que é bom a gente conversar sem roteiro, né? Sem roteiro. Que as coisas vão assim. É a grande ferida, né, essa questão econômica, porque hoje você ter um tratamento para o seu filho autista não é barato. Não é barato. Certamente vocês viram aí nos jornais, né, as notícias de plano de saúde, liberando tratamento para autismo, não libera, não sei o que, roda ANS, né? Vocês viram? Vimos. Pronto, é uma coisa, é um calo no sapato, além de toda a questão de lidar com o problema do filho, ter que lutar atrás do direito dessas crianças, né? Não libera fácil. Mesmo você tendo um plano de saúde, não é fácil, não é tão simples, entendeu? Você ter acesso a essas terapias. No SUS, o que acontece? Fila de espera. Meu Deus. Não tem profissional suficiente, né? Onde tem atendimento, então tem fila de espera. É um tempo de terapia que não é o ideal. Para poder atender mais crianças, o tempo de terapia é reduzido, entende? E aí muitas mães conseguem benefício, né? Que eles têm direito. Com esse dinheiro do benefício, estão pagando plano de saúde e procurando serviço privado. É isso que tem acontecido. Né? Quem tem condições, ok, beleza, procura a clínica tranquilamente, o serviço privado. Mas para quem não tem, tem sido esse o caminho. E aí chega lá, alguns são através do sistema de reembolso, outros entram no processo de judicialização, para ter direito a liminar e custear esse tratamento. Então, cada um é uma coisa diferente, sabe? É um cenário diferente. Mas, assim, é uma dor de cabeça, sabe? Não é fácil, não. Bem antes liberava algumas quantidades, aí depois tinha que ficar lá lutando com o plano, liberar mais quantidade de terapia. É bem complicado, mas, enfim. O SUS, até onde eu consigo ver, ele é um dos melhores programas de assistência social voltado para a saúde do mundo. Precisa funcionar bem em todos os seus aspectos. Agora, você vê, os Estados Unidos não têm saúde pública. Não tem saúde pública, nós temos. É ruim? É, mas atende. O que eu vejo também é o seguinte, uma solução. Eu tenho uma solução para isso. Impressionante, né? Eu tenho uma solução para isso. Para o SUS funcionar bem, para as escolas funcionar bem. Tenho. Não, vou lançar aqui essa proposta. Eu já falei antes disso, eu nem sei se já falei. Você quer ver funcionar bem? O SUS. Sim. É colocar
todos os políticos, todas as pessoas que adentrarem ao mundo político, serem obrigados a colocar os filhos e os parentes diretos em escola pública, em hospital público. Aí você vai ver, fica uma maravilha. A gente teve, porque o pessoal não se liga muito, a gente teve recentemente 4 governadores do Rio de Janeiro presos. Inclusive tem um que está preso, ainda deve estar saindo, né? O último foi preso. E chegaram nas cadeias, que eles mesmos construíram e administravam, podres. Já começaram a ajeitar uma cadeia, porque esse governador estava lá. Olha aí. Entendeu? Então, é só botar esse pessoal. Vereador, você quer ser vereador? Quer? Família, quem são? Mãe, pai, irmãos, filhos, ou só na linha direta, baixa filhos. Filhos. Tem. Filhos menores estudando, sim. Escola pública. A gente vai indicar a escola para você botar seu filho. Saúde é João Murilo aqui em Vitória. Só. Você não paga plano particular, você vai para o João Murilo. Aí você vai ver ficou na França de Mitterrand, na década de 70, que tinha, não sei hoje como está, mas que tinha os melhores hospitais e as melhores escolas. A prova é tanta que jogador de futebol daqui, que foi para a França naquela época, colocava os filhos na mesma escola que as filhas da empregada dele estudavam. A social-democracia trouxe isso. Então a gente falta isso só. É só isso, né? Fazer um estalo. Agora, a gente tem que pensar em quem a gente vai botar na Câmara Federal, né? Para isso acontecer, porque eles não querem isso. Eles não vão querer isso nunca. O que eu estou dizendo é um absurdo. Mas, quando você fala, o que muitos já falaram também com relação ao SUS, e eu reconheço que o SUS é uma boa coisa, não é ruim. É ótimo. O ruim é não ter nada. Em alguns aspectos ele fala muito, demora. Olha, qualquer país que os planos de saúde prosperam demais, a saúde pública é ruim. Está ligado diretamente a isso. Você poderia hoje estar trabalhando... E os planos de saúde desvalorizando cada vez, todas as categorias. Não. Você hoje, para pagar um plano de saúde bom, que cubra tudo, você tem que... Tá caro. Tá caro. O plano de saúde tá caro. Eu tinha um plano de saúde excelente, que era o da CACI, do Banco do Brasil, que veio do meu pai. E eu mantive até meus 40 anos. Depois que eu mudei de faixa, ou eu vou pagar aluguel e comer, ou vou pagar plano. Tá muito caro. Caríssimo, ficou uma coisa absurda, mas era um plano excelente. Excelente, não é bom. Mas aí os planos ficam cobrando, como você também já presenciou, e não cobrem tudo. Não dão cobertura para tudo. Isso. E às vezes dão limitadas, né? Algumas coberturas são limitadas. Exato. Parece que psicologia é limitado. Não, agora saiu uma decisão, né, que não pode mais limitar a quantidade de sessões de psicologia, de fisioterapia, fono e terapia ocupacional. Saiu agora, foi? Foi. Essa é uma decisão Ótimo, recente. bom, Foi. bom. Depois desse movimento todo, saiu essa notícia boa, né? Então, essas terapias, eles não podem limitar a quantidade de sessões da criança. Então, já é um avanço. Muito bom. Você falou aí, né, que na rede pública ele vai abaixar, tu levanta. Ele levanta. Na rede pública, por falta de profissional, acaba que uma fila, né? Mas também teve uma prefeitura aqui no estado de Pernambuco que de fisioterapeuta tava R$1.050. Um absurdo, né? Ai, Abaixo, dói quando eu vejo isso. abaixo do salário É mínimo. muita desvalorização. É muita Qual a desvalorização. motivação que você tem de estudar, fazer curso para ir para um lugar desse e ganhar Você passa um valor? 5 anos. Sem nenhum desmérito, sem nenhum desmérito. Cada profissão, eu acho que tem o seu valor social. O médico, o advogado, o professor, o gari, todos eles têm o seu valor. Agora, desvalorizar cursos como enfermagem, que é muito desvalorizado, que a pessoa é crucial no hospital, a enfermeira, um fisioterapeuta, um psicóloga, saúde, a mola, fazer o que eles fazem, isso é um crime, é uma coisa gritante. E, contraposto isso... E essa falta de profissional, geralmente é por isso. É por isso, é lógico. Porque o profissional que aceita isso está desvalorizando totalmente a Mas categoria. essas são as mazelas do nosso país. Nosso país é cheio de mazelas, precisa melhorar muito em muitos aspectos. Esse é só um que a gente está abordando, mas precisa melhorar muito. Nós temos um país muito desigual, muito cheio de privilégios para um determinado grupo e de falta de recursos para outro grupo, quando a gente devia ter um equilíbrio.
Você vê agora, o presidente atual dos Estados Unidos, ele vai liberar os que estão inadimplentes com o sistema de educacional, que lá é pago, faculdade lá é paga, então você faz crédito educativo. Aqui a gente aqui tem o federal, que é gratuito, lá não tem. Lá toda faculdade, curso superior lá é pago. Aí ele vai liberar agora 1 trilhão e uns quebradinhos desse pessoal que está inadimplente. Devido à pandemia, outras coisas mais vai liberar. Bom. A gente já faz isso normalmente, a gente já não tem esse custo todo com a educação, porque a gente já tem as federais que aliviam uma boa parte. E tem também o FIES, né? Então, assim, enquanto país, nós temos coisas boas também para falar, não é só coisa ruim, tem coisas boas para falar, que funcionam bem. Mas a gente precisa avançar muito em outros aspectos. A da saúde é um aspecto que eu acho que a gente vem se arrastando. E só para finalizar essa partezinha. Mas quando o SUS funciona, ele funciona bem, porque funciona, a cirurgia na sua região, fiquei impressionado lá. A cirurgia do meu avô era uma cirurgia de mais de 100 mil reais. E ele fez tudo pelo SUS. Outra coisa, um cidadão de 82 anos, né? 82 anos, tratamento de câncer, que é pelo fez SUS. 2 próteses no joelho. Hemodiálise também, né? Hemodiálise. 2 próteses pesadas, que ele era arqueado, né? Ele tinha... Aí ele botou prótese. Válvula. Prótese de metal. Uma operação pesada, caríssima, fez pelo SUS lá em Sorocaba. E ficou excelente. Ele teve uma recuperação. Eu até fiquei preocupado. Eu digo, eu acho que Vobagre não vai se recuperar bem pela idade. O quê? Ficou bem. Ficou ótimo. E ele fez uma semana, ele estava uma perna, bem. 1 mês, e 1 ano depois ele fez a outra. Fez as 2 pernas. A recuperação é que foi muito rápida. A recuperação dele foi rápida mesmo. Entendeu? Então, SUS. Pois é. Feita pelo SUS. E voltando assim, em relação a esse tempo lá, eu e outras colegas, né, que hoje muitas migraram para o serviço privado, mas tem umas que ainda estão no SUS. Tem muita gente boa no SUS. É porque o sistema é que não colabora. Não colabora. Tu quer fazer mais e não consegue. Chega um limite, né? É o que a gente está tem discutindo muita gente boa no SUS. Não, a questão do pessoal que a gente tem, das pessoas, qualificação é muito boa. A estrutura que é disponibilizada pelo Estado, quando eu falo Estado, é o Estado brasileiro, é a União Federativa, são os municípios. O pessoal tem a maneira de achar que é só a questão estadual, não é. Eu falo o Estado como um todo, né? É que é muito deficiente, muito carente. E eu acho que deveria ser federalizada. São 2 coisas que eu acho que não deveria estar na mão de governador nem de prefeito. É a saúde e a educação. Eles deveriam ser federalizados. Vamos dar um break? Já dá para dar o break agora? Dá. Então vamos. A gente vai dar uma paradinha rapidinho. É só 30 segundos, né, Gabi? Agora, 30 segundos, 15 e 15. Tá bom, e a gente volta já, viu? Chegou a nova sensação da Caoa Sherry. O novo Tigo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone, a verdadeira face da evolução. Vamos brindar a nossa cultura com salvas e vivas, a nossa paixão, o meu patrimônio, Guaraná Jesus, orgulho do meu Maranhão. Vamos brindar o meu patrimônio, Guaraná Jesus, orgulho. Chegou a latinha do São João, Guaraná Jesus, sabor que entoa a nossa tradição. Pronto, estamos voltando agora, viu, pessoal? Ok. Nesse meio tempo, tão rápido. Nesse meio tempo, a propaganda entrou. Entendeu? Quando for ao vivo, aí a gente vai parar mesmo, vai aparecer aqui, tudo mais. Mas eu queria saber, o símbolo é um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, né? Isso. Por quê? Representa a complexidade, né?
E que, assim, para as coisas darem certo no autismo, é como uma pecinha que se encaixa, sabe? Às vezes é uma coisinha de nada que faz toda a diferença. Aí eu vou tentar levar isso para o nosso dia a dia. O que eu poderia dizer para vocês? Às vezes a criança chega chorando, e a gente não sabe por quê. Um exemplo bobo. A roupa pode estar incomodando, sabe? Não é fome, não é nada, não é porque não quer ir para terapia, é a roupa. Às vezes ele tem uma disfunção sensorial que faz com que aquela roupa incomode. Uma etiqueta que pra gente é uma sensação boba, pra ele é um espinho, sabe? Então, assim, só pra vocês terem ideia da complexidade. Se bem que eu me incomoda muito a etiqueta também. Às vezes eu paro pra cortar. Todo mundo tem suas coisas, né? Passa a tesoura. Todo mundo tem suas coisas. Então, foi só um exemplo assim, mas representa a complexidade do autismo. O quebra-cabeça. O quebra-cabeça. Que, na verdade, eu não sei se eu posso falar o que eu vou falar e você me corrige, tá? A gente está aqui aprendendo com você, lógico. Nada. O autismo não é uma doença que se cure, né? Não, são tantas informações, se eu pudesse, falava muita coisa. Vamos falar. Não, vamos com calma, senão não... Essa é uma. Pronto. Autismo não é doença, gente. Para se curar, né? Muita gente quer se curar do autismo. Não existe cura para autismo, né? Doença tem cura. Então, se é não uma é doença, condição. não vai ter cura. É uma condição, perfeito. Exatamente. Então, assim, é uma condição diferente, ele é atípico. Não vou nem dizer que ele é anormal. Não se usa esse termo, anormal. Anormalidade, não. É atípico, é diferente do que a gente costuma ter como típico, certo? E é um exemplo também bem... Imagine que o computador tem seu sistema operacional. Sim. É um sistema operacional diferente. A gente é acostumado com o Windows... Aí não tem os outros? Tem os Linux, outros. Pronto, é um sistema operacional diferente. iOS. A maneira dele funcionar é diferente, a maneira dele captar as informações no ambiente é diferente, entendeu? O cérebro mesmo do autista, ele é diferente. Ele tem, digamos assim, ele tem mais massa, entendeu? Mais neurônios. Mais neurônios. Ok. E aí é como se causasse um curto-circuito. Não é feito a gente que só tem 2 tic-teco. Tic-teco tem mais. Eu tô falando de uma maneira assim... Não, eu sei, eu tô entendendo. Grosseira, mas para se fazer entender, certo? E aí é meio que desorganizado, entende? Tem que botar ordem ali para formar essas conexões cerebrais de maneira correta e adequada. Por isso os estímulos, as terapias, né? Para essa plasticidade neural acontecer da forma adequada. Tira ela. Bota aquele esquema mesmo que tinha. Que foi? Ou vai botar nesse? Não, no Instagram. Vai botar o Instagram, certo. Mas ele tá vendo aqui porque tá com outro sistema agora e tá ajustando, sabe? O Instagram já tá no ar. Tá aí. Pronto. Aí vamos ver agora o Instagram. Quando o Geração Evolui começou, já criou o Instagram ou veio depois? Não, já criou o Instagram. Já criou. Já. Bota lá em cima, só para ver uma coisa, Bruno. Centro de especialidade, no entendimento multidisciplinar, pessoas com transtorno do espectro do autismo, TEA. É o contato de vocês, né? O telefone é um fixo, é o 35236303. A clínica fica na rua... Qual é a rua? Melo Versosa. Ali, depois da... Para quem quer uma referência, aquela padaria, né? Subindo aquela... Isso, subindo a Delícia do Trigo. Do mesmo lado da Delícia do Trigo. Por enquanto estamos lá. Mesmo lado, né? Talvez a gente vai para um novo endereço. Ótimo. Tem alguma... Isso é de lá de vocês? Esse é um autista? Não. Não, é uma foto, né, Não, ilustrativa. Mas aí, no caso, a gente queria abordar o tempo de tela, né? Ver o que é. Certo. Tem alguma coisa, assim, que relaciona o azul? Sim. Tem alguma coisa por trás? Tem, Gabi. Não é só uma cor? O azul foi escolhido porque, normalmente, ele é mais comum em meninos do que em meninas. Aí, por isso a cor azul. Entende? E aí, trazendo, eu vejo que você tem curiosidade sobre essas questões, né, simbólicas no autismo. Então, a fita, como eu te falei, o azul é devido a isso, né, ser mais comum em meninos do que em meninas, que hoje em dia as pesquisas, elas já têm mostrado que não é bem assim. O que acontece?
As meninas, elas têm uma capacidade de disfarçar melhor, então passa mais despercebido. Então, hoje em dia, vê-se muita criança, menina, né, com autismo. Entendi. Você Ela chegou. vê Vai. aí sobre... Ela vai receber uma pessoa Certo. Eu já volto. que hoje a gente Eu atrasou quero um fazer pouquinho. mais uma... Ela quer fazer mais Quero. uma? Mais uma pergunta. Você sabe o que é CITEA? É a carteirinha, né, para quem tem o autismo. Qual é a utilidade prática da carteirinha? Tem alguma questão É uma social? identificação, uma identificação, né? Porque assim, o autista, ele tem direitos, né? Certo. Questão até mesmo assim de filas, estabelecimentos, é preferencial. E aí, chegando em algum lugar, ele pode se identificar. Essa carteirinha é para aqueles que querem, nem Mas todos. vocês, eu sei, como é que consegue emitir? Lá mesmo vocês fazem? Ou tem Não, que não. fazer um cadastro Não. nacional? Isso aí é algo que realmente é relacionado ao governo, né? A gente, clínicas, não Aquele emite, não. Expresso Cidadão tem isso? Sim, o Expresso Cidadão, né? Que Ok. emite carteira de identidade. Isso. Eu acredito que aqui quem faça esse serviço seja ele, sim. Ok. Que aí é necessário o laudo da criança, o documento do responsável, né? Chega lá e dá essas informações. A gente traz temas assim, datas comemorativas, algumas coisas relacionadas. Birra e crise. Né, que é diferente. Às vezes a criança está com uma birra comportamental. Aquele choro, quando você vê, tá no supermercado, vê uma mãe com uma criança chorando, desesperada. Às vezes realmente é só uma birra, porque quer alguma coisa. Mas às vezes é uma crise, entende? E às vezes a mãe nem sabe o que ele é. Ou Não, sabe. Pode saber, né? Porque isso é o dia a dia das mães. Ah, de saírem sim. com o menino e de repente ele tem uma birra e de uma birra virar uma crise. Essa crise, ela é uma sobrecarga sensorial. Quando ele está muito estressado, então ele entra num momento assim de muito choro que nada consegue consolá-lo. Então é necessário garantir a proteção dele ali naquele momento, mas respeitar o tempo dele, sabe? Eles têm alguma, Até ele eles têm se reorganizar. alguma coisa, eu vi alguma coisa relacionada a barulho. Sim. Afeta eles? Alguns têm uma hipersensibilidade auditiva. Não suporta Não sons. suporta sons. Não suporta fogos, por Fogos, exemplo. Exato. Eu vi alguma coisa sobre isso, realmente, sobre o autismo. E aí é indicado o uso daqueles fones, abafadores, né? Abafadores, Na verdade. Se é. parece com fone, mas são abafadores. Quantos são lá? Quantos pacientes vocês têm hoje em tratamento? Né? Eu posso falar em tratamento? Tratamento, É tratamento, é? Sim. Hoje nós temos, de uma maneira geral, assim, de pacientes, a gente está com quase 60. Muito. Mas a gente também... Todos daqui? Não, tem de outras cidades. Sim. Glória. Pombos. Tem uma cidade, Pombos aqui, vizinhas. Mas nem todos são TEA, não. Nós temos lá algumas síndromes. Temos também paciente com síndrome de Down. Ah, certo. Que fazem uso do espaço, não tem problema. E você trata a questão do Down também lá? Sim, sim. Não, eu usei agora um termo errado, tratamento, não é? É tratamento É tratamento, mesmo. é? Acompanhamento, tratamento. Porque eles têm, eles apresentam, né, disfunções mesmo. Disfunções, De ordem motora, de ordem sensorial, Que são comportamental. diferentes do TEA, né? São diferentes. São. Mas tem, por exemplo, uma coisa muito comum no Down, que acontece muito como comorbidade no autismo, é o transtorno opositor desafiador. É muito comum ter Down opositor. Me esclareça melhor. complexo, Mas assim, para um leigo, fale para o leigo Para entender. um leigo, é um comportamento que ele precisa de intervenção. Não é normal. Uma pessoa, tudo que você fala para ela, não quero. Ela se opõe a tudo. Se opõe a tudo. Ah, então, entendi. isso é uma barreira de aprendizagem para essa criança. Como é que essa criança vai aprender algo na escola? Como é que essa criança vai interagir com as pessoas se ela não aceita nada do outro? Por que essa postura deles? É Tem um algum transtorno. motivo? É um transtorno. É uma atividade cerebral que não está acontece adequada. tanto com o Down quanto com o Pode TEA. acontecer com o Down, pode acontecer com o TEA. Ah, Entendeu? entendi. Então, assim, como os profissionais, eles já têm muitos cursos na área, né? E aí tem pais que resolvem colocar numa clínica dessa, não tem problema. Mas o nosso foco é o autismo. É o autismo. Eu ia falar sobre o Marcos Mion, né? E o filho dele. Sim. Ele... Assim, algumas Mas pessoas que o não... Romário é Down. A de Romário é com Down, não é? Romário é Down. É Down, é.
O do Marcos Mion, ele viaja, às vezes, sem o Romeu, né? E as pessoas, às vezes, criticam muito ele e ele tem que ir lá explicar o porquê e essa rotina, né? Eu não sei, qual é o nível do... Então, o Romeu, ele é bem trabalhado, né? Mas a gente vê que ele é bem comprometido. Se fosse uma pessoa que não tivesse intervenção, ele teria mais problemas, sim. Né? E aí eles viajam sem ele, por quê? O autista, ele precisa de rotina, ele precisa de estrutura. Então, imagina, viajar e todo dia estar com uma programação diferente. Isso para eles é horrível. Ele fala isso. Desorganiza muito. Aí ele viaja com os outros filhos e o pessoal fica perguntando, Então, por que você não levou o Romeu? Eu tenho essa coisa com rotina também. Acho que eu estou pensando, estou me reavaliando aqui. Eu estou me reavaliando. Eu tenho essas coisas com rotina, eu gosto das coisas. Mas a rotina, eu gosto de comer as mesmas coisas. Né? Ela organiza a gente, dá uma previsibilidade. Tu não gosta de comer as mesmas coisas? Gosto. Porque se for assim, eu vou fazer arroz e feijão, carne todo dia. Faço e arroz você não e feijão. vai reclamar. Feijão eu gosto, arroz e feijão eu gosto. DR. Eu gosto de feijão com arroz. Inclusive, quando a gente foi para São Paulo, eu nunca comi um feijão tão bom feito do paulista. Isso é costume de lá, feijão e arroz é costume mas eu adorei aquele feijão mulatinho que a gente chama aqui, mas excelente. Trouxe até um pacote, tá aí pra gente fazer depois, a gente vai testar. Tua mãe me deu um pacote daquilo. Meio pacote. Então é isso, assim, a rotina é como o pilar para eles. Então né? Sair da rotina é muito difícil. Aí acaba gerando uma crise. Pode gerar uma crise, né? Entendi. Janeiro Branco é o mês da saúde mental, né? Mas não é o autismo necessariamente. Não. Isso eles têm uma data? Tem. 2 de abril. 2 de abril. Instituída em 2007. 2 de abril é a data do nascimento do ex-prefeito daqui. Eu falo sempre quando falo 2 de abril. Só que ele não é autista. Quem é? Aglaucio Júnior. É? 2 de abril. Não sabia. É a data dele. Isso daí foi o quê? Uma caminhada, conscientização do Dia do Autismo. Isso. Foi em Recife, lá em Boa Viagem, esse ano. Então é um evento assim que a comunidade autista se junta, sabe? Todo mundo que tem clínica, os pais, vai todo mundo para lá e tem que ser visto, né? Ser visto. E como funciona a inclusão do autista nas escolas? É problemática? Gabi, tu tá só acertando as feridas, Gabi. É bem complicado. Bem complicado. Porque, assim, as escolas, elas não estão preparadas para receber autistas. Não estão. Hoje é que está se falando mais, né? Os profissionais estão buscando capacitações, mas normalmente não estão preparadas. E aí é bem complicado, porque requer uma atenção especial, sabe? São provas que têm que ser diferenciadas. Então, assim, para dar condição de igualdade, né? Isso é inclusão. E a gente tem que falar muito. E estamos na semana da pessoa com deficiência, viu? Intelectual e múltipla, de 21 a 27 de agosto. Então, é um momento de se falar de inclusão. Por isso você está aqui. É verdade. E eu estou numa escola pública que lá, os surdos, que a gente hoje pode chamar de surdos, eles têm acompanhamento na sala de aula, cada um tem o seu. Mas nós estamos tendo crises constantes com a questão emocional dos alunos. A gente está sentindo que eles estão extremamente abalados pós-pandemia. Só que não temos psicólogo de plantão. E nós deveríamos ter. O governo do estado deveria colocar psicólogos até para fazer outro tipo de avaliação com eles, acompanhamento, como tem aquela que a gente chama Libras, né? A intérprete de Libras que faz com ele, mas a gente não tem essa questão hoje nessa escola. E o autismo muito menos. Eu acho que um autista numa escola pública hoje é complicadíssimo. Veja, o que é que hoje é feito, né? Eles têm que ter um AT, na verdade, que é um acompanhante terapêutico, que vai estar ali na sala de aula, né? E que na realidade não tem. O que se tem hoje em algumas escolas é para a sala toda, para auxiliar a professora,
Na né? pública. Na pública. Essa é a realidade. Eles não conseguem colocar para cada um acompanhante. Ou Hoje aqui tem em as salas Vitória, especiais. Mesmo que seja Tem a sala. particular, existe alguma escola daqui de Vitória que investe nisso? Então, as particulares, tem algumas que colocam o auxiliar para o professor, mas como a criança está na escola particular, normalmente ela consegue ter um AT. A criança tem seu AT. E se ela está em uma clínica, normalmente a clínica também organiza isso daí. Né? Desde que, enfim, tem os entraves burocráticos em relação a plano e tudo, mas alguns dá para resolver a situação. Aí a criança fica com AT ali, cada uma com seu AT. Entendi. Mas a escola do estado geralmente tem as salas especiais. As pessoas que têm transtorno de aprendizagem de qualquer tipo, aí vai todos para uma sala só. Não Mas é inclusão. É complicado. Mas não é inclusão. Não é. inclusão. Não é. Ao contrário, é Exclusão. É exclusão. exclusão. Mas é assim Você que tá funciona. tirando da Tá sala. tirando ali do meio, né? Mas é assim que funciona. É assim que tem sido. né? Triste realidade, É né? verdade. Triste, mas é isso, é verdade. Mas assim, eu sou otimista, sabe? Eu acredito e eu vejo hoje, inclusive a gente tem o profissional psicopedagogo, que é quem faz esse link, saúde, educação, inserido hoje nos ambientes, né? De terapia. E alguns trazem isso, essa realidade. E a gente vê que está mudando, o pessoal está buscando mais. Então leva um ensino de qualidade. Assim, deixa eu te fazer uma pergunta mais do meu interesse pessoal, né? Eu acho que de muita gente também. Se eu não tenho condições de colocar na tua clínica ou numa outra clínica qualquer, que tem um custo que não é barato, eu acho que esse acompanhamento não é barato e não deve ser pela especialidade que ele exige dos profissionais que estão envolvidos. Primeira Não, coisa. mas é possível, assim, Mas eu digo que tem coisas que, para muitos, são... Eu lido com escola pública e sei da dificuldade do pessoal. São dificuldades até, às vezes, de comprar um tênis, um sapato para o filho ir para a escola. Estou falando de coisas desse nível. Não vai conseguir Aí custear. não vai conseguir custear. O SUS, você indicaria em que situação, onde... Por exemplo, eu tenho um filho nessa situação e quero levar para ser atendido pelo SUS. Qual seria o processo hoje, o protocolo? E se você recomenda alguma clínica do SUS que tenha isso? Aqui Onde em Vitória é que ela tem? vai primeiro? Aqui em Vitória, você quer saber Isso. esse serviço? Aqui em Vitória hoje tem o NANI na APAME, né? O Nani? Nani, Isso. que fica dentro da APAME. Que fica dentro da APAME. Tem também o Espaço Vida, Mas veja, deixa eu... que é do SUS. Mas é do SUS, os dois são do SUS. Isso é do SUS. O que fica Deixa eu dentro da contestar, APAME deixa eu também. contestar só uma coisa, mas veja, pelo que eu noto, a PAME não tem um local, é um hospital, uma clínica. Não, mas Mas é funciona lá dentro, dentro, sim. dentro. Tem sim. Porque você entra ali, você vai por trás, tem vários. Não é, eu não estou dizendo que não existe, estou dizendo que é dentro de um hospital. Não é dentro do hospital ali, mas é do É lado. na estrutura do hospital. Lá dentro. Ali fica assim à direita quando você Isso. chega. Entendeu? Isso. Porque Tem umas lá, salas lá à parte, tem não é a ali sala, na- Não é dentro do É hospital. um bloco à parte. É. Sim. Ok. Aí você recomendaria um atendimento nesses do SUS? Sim, com certeza. Não é como numa clínica particular, não é o tempo de terapia, não tem assim, digamos... Tem a fila também, não tem? Tem uma fila de espera, mas hoje é o que tem e eu recomendo sim, tem excelentes profissionais, entendeu? É como eu digo, às vezes o sistema não colabora muito para tu fazer mais, mas tem excelentes profissionais lá. Tudo É bem. isso. Vamos dizer o seguinte, não tem tu, vai tu mesmo, né? É isso. É isso. Tem, essa criança É precisa melhor, de um estímulo de alguma forma, essa mãe desistir, precisa de uma orientação, entendeu? Então, se você Do não que tem... não ir, entendeu? Entendi, Exato. não, eu estou entendendo. Eu estou querendo colocar que, como é um tratamento especializado... Poderia ser melhor. Não, como é um tratamento especializado, não é um tratamento como outro qualquer, é um tratamento específico, né? É uma coisa neurológica, exige profissionais específicos para aquilo, então não é como você vai tratar uma ferida, requer muito esforço, isso é verdade. entendeu? Para trabalhar É isso que nessa eu área... estou tentando imaginar, né, o acompanhamento de um TEA. Eu estou aqui, você está falando, eu estou tentando imaginar como isso funcionaria, né? Para realmente você, não é recuperar,
eu quero falar como tratamento, é um tratamento, né? O TEA é um tratamento. Como você trata melhor essa questão, como é que você controla as crises, como é que você ambienta o... Então, é um mundo que você, quando entra, você vê que quanto mais você estuda, mais você tem que estudar, sabe? E aí também, o que eu falo? Eu oriento muitos pais a buscarem informações. Eles é quem ficam mais tempo com as crianças. É tanto que é da nossa rotina lá fazer um momento de devolutivas. A cada 6 meses a gente para atendimento. Eles passam quanto tempo com vocês? Não. Dia todo? Não, dia todo não, né? Vai pra lá e faz algumas horas. Tem uns que vão 3 vezes na semana. Ah, certo. Entendeu? Aí, Okay. tipo, faz psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Outro dia vai e faz outras terapias, terapia aba, enfim. E é assim, certo? Entendi. Só que aí a gente tem que investir muito em informar esses pais. Eles é quem ficam mais tempo. A criança está algumas horas na clínica. E aí, quanta oportunidade esse pai não vai ter no dia a dia de estar ali ensinando uma habilidade, né? Gerenciando um comportamento inadequado. Então, tem que se investir em treinamento de pais, passar a informação para esses pais. E os pais também têm que buscar. Verdade, eu acho de extrema importância isso. Não é... Eu acho que, como você falou, ele passa pequenas horas ali, né? E em casa não, é Em todo casa é momento. mais tempo, exatamente. Mas eu queria agradecer por você ter vindo aqui, passar esse conhecimento pra mim, pra Ibirapuã e pra todo mundo que tá nos assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Depois que eu entrevistar 100 pessoas, conversar com 100 pessoas, cada um em suas áreas distintas, né? Você é uma área que eu não conhecia, eu vou ficar tão sabido, eu vou dar palestra. Porque eu vou começar a dar palestra, porque são informações que, para mim, que não sou tão leigo assim, às vezes eu brinco, mas não sou tão leigo assim, eu leio um pouco, né? Coisas novas que vão sendo, né, adicionadas ao meu conhecimento, entendeu? Eu gosto muito de conhecimento, porque muita gente diz, você é professor? Eu digo, sou, e sou um bom professor. Sabe por que eu sou um bom professor? Porque eu busco aprender. O bom professor não é aquele que sabe, não. É aquele que aprende. Somos eternos aprendizes. E temos quando uma pessoa diz, eu já sei tudo, esse você pode correr dele, que ele não sabe de nada. Ele já está garrafa cheia, né? O copo cheio. O copo cheio não aprende mais nada, não entra mais nada. Eu sou um copo vazio. Eu quero sempre aprender. E esse bate-papo agora, eu já abri minha mente para muitas coisas que eu não tinha conhecimento. E esse espectro, né? Espectro autista é um detalhe muito importante na vida social hoje, na nossa vida social, né? As pessoas que convivem com a gente, saber conviver. E principalmente quando está perto, feito no meu caso. Pois é. É respeitar as diferenças, né? E ver em que você pode contribuir. Praticar a inclusão. Se não ajudar, inclusão, empatia. Empatia. Se colocar no lugar do próximo. Perfeito. Mas, muito bom papo. Obrigada. Muito Você obrigado. gostou do nosso estúdio, né? Todo azulzinho. Lindo, lindo. Aí, vem. Bem colorido, né? Não é? Adorei. Não, gente, muito obrigada pela oportunidade. Com certeza, a gente teria muito mais coisa aqui para conversar. Nossa, é um assunto bem extenso, né? A gente pincelou, foi por cima, mas já dá para ter uma noção, né? Desse universo da comunidade autista. Mas muito obrigada, adoramos, né? É com você, certo. E é isso, pessoal. Mais um episódio chegando ao fim. E vocês acessem o nosso canal do YouTube, se inscrevam no nosso canal, que isso ajuda muito, minha gente. E ativem o sininho de notificações também, que toda terça e sexta tem episódio novo. E também o nosso Instagram, @VitoriaCastPE. Se vocês seguirem lá, tudo a gente posta lá, então vocês vão saber em primeira mão. Isso aí, pessoal. E é isso, até o próximo. Até o próximo, pessoal.